Olá, meus irmãos e minhas irmãs que estão me ouvindo. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu venho falar do início de Gênesis, desde o início, para vocês entenderem o que aconteceu. Então, quando o Pai veio à Terra para fazer a formação dos seres humanos, o Pai formou o homem e a mulher. E com o passar do tempo, ele chegou para o homem e a mulher e disse que todos os frutos da árvore do jardim, a árvore do bem, eles podiam comer. Mas da árvore que existia no meio do jardim, eles não poderiam comer, porque morrereis. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a árvore do bem, essa árvore do bem, ela significa que a árvore do bem é o Pai. A árvore do bem significa que é o Pai. E o fruto é a palavra. O fruto é a palavra. Então, quando eles falaram para o homem e a mulher não comer do fruto, podia comer do fruto do jardim, dela podereis comer, mas é a palavra. Foi a palavra que ele falou, foi uma ordem que ele deu. Essa ordem que ele deu para o homem e mulher é para que eles não saíssem do jardim para ir no meio do jardim. Essa foi uma ordem que ele deu. E ele é uma ordem que ele deu. Significa que era para os dois ficar no jardim do Éden e não saísse dali para ir no meio do jardim. Então foi uma ordem. Então a árvore é o Pai e o fruto é a palavra. O que aconteceu? A mulher desobedeceu a lei, a ordem do Pai. Ela não aceitou a ordem do Pai. O que ela fez? Ela foi lá no meio do jardim. E o que tinha lá no meio do jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o inimigo veio, que estava lá, né, ao redor da árvore, e enganou a mulher, dizendo que ela pudesse comer do fruto, que elas não iam morrer. Ela ia saber o bem e o mal. Aí a Eva, ela obedeceu mais a serpente, que é Lúcifer, do que o pai. Porque quando a serpente falou, é o fruto. E a Eva aceitou esse fruto. Desobedeceu o pai, que falou que não era, para ele sair de lá do jardim para ir no meio do jardim que tinha a árvore do bem, do conhecimento do bem e o mal. E desde o começo, quando Lúcifer rebelou do pai lá em cima, que teve uma guerra espiritual, os únicos que sabiam que existia o bem e o mal era o Pai Celestial e seu filho Lúcifer. Os outros não sabiam, os outros eram puros, né? Não sabia. Mesmo assim, o homem e a mulher, quando foi gerado, também não sabiam, eram puros. Então, ela obedeceu mais à árvore, conhecimento do bem e o mal, que é o filho, Lúcifer, que revelou contra o pai. Ela aceitou a palavra dele. Se ela aceitasse, ela ia ter a sabedoria do bem e do mal. E foi o que ela fez.
e passou a palavra pro homem. Então, fruto significa a palavra, entendeu? Por isso que a Bíblia diz: pelos vossos frutos eu vos conhecereis. Pela sua palavra eu vos conhecereis. E aquele fruto, então, vou começar lá do começo, depois eu falo do fruto do bem e do mal. Então, quando o Pai formou o homem e a terra, e formou o homem e a mulher, formou o homem e a mulher, no caso, desculpa, formou o homem e a mulher, e ele falou que era para encher a terra, mas era o homem e a mulher. Eles iam ter filhos, filhas. E todos esses filhos e filhas ia crescendo, ia ter geração, ia ter filhos e filhas, que seria uma só nação. Toda a nação, toda essa nação que seria uma só, quer dizer, desculpa, que seria uma só nação, seria nação de homens e mulheres. Essa era para ser a nação quando o homem foi feito e a mulher foi feito, que o Pai fez o homem e a mulher, era para ser essa nação. E por que não foi? Porque Adão e Eva pecou. Aí essa geração de homens e mulheres não teve, porque eles eram os únicos na terra que foi gerado homem e mulher que eram puros. Mas depois o homem e a mulher foi enganado pelo inimigo Satanás, Lúcifer. Daí que veio o pecado. Aí veio o pecado. Os únicos nomes que o Pai Celestial deu no início, queira você entender ou não, é homem e mulher. Essa geração era para ser uma geração só. Gerar um monte de filhos, ia gerando filhos, ia sendo uma geração só, e todos chamados de homens e mulheres. Mas daí o inimigo Satanás enganou Adão e Eva, aí que veio o pecado da carne. O Pai deu o nome de homem e mulher, aí na hora do pecado, Lúcifer, Satanás, deu o nome de Adão e Eva. Então lá desde do início, lá quando eles pecaram, foi Lúcifer que deu o nome para eles. Nomes do pecado. Nomes do pecado. Lúcifer deu o nome de Adão e Eva. O Pai tinha dado o nome de homem e mulheres, porque era puro. Mas depois que pecou, virou carne, o inimigo, o Pai subiu para o céu e deixou o inimigo, que já tinha enganado o homem e a mulher, ele passou a chamar, o Lúcifer passou a chamar eles de Adão e Eva. Então nós hoje na Terra aqui somos geração de Adão e Eva. Um nome de Adão e Eva que é da carne, do pecado, são nome da carne e do pecado. Aí que veio gerando nomes, né? Aí Adão e Eva teve filhos, Adão e Eva deu o nome de Abel e Caim, são nomes dados do pecado e da carne. E Lúcifer deu o nome dele de Deus, que é o nome do pecado. É esse Deus que o povo está adorando. Esse Deus que o povo está adorando é nome de pecado. Pecado da carne. E ele se transformou Deus desses séculos e está enganando, cegando o povo da terra. Aí de lá veio a geração, foi indo, foi morrendo, foi morrendo até que nós nascemos. Nós nascemos do pecado. E quem deu o nome para você? Não foi o pai lá de cima, foi teu pai e tua mãe. Nome de pecado, pecado da carne. Esses nomes não salvam.
E o povo fica brigando na terra e dando nomes. Fica dando nome. Deus, Jesus, Jeová, Ialro, Ial. São todos nomes do pecado, não vai da salvação. São todos nomes da carne. E para você nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito, ó, hoje aqui na terra. Mas o povo está querendo mais do pecado da carne, chamando de Deus. Deus é uma palavra que veio do pecado. Adão e Eva é o nome que veio do pecado. Você pode ver lá no começo que o Pai Celestial, o Pai que está lá acima no céu, que é o único nome, é Pai, não é mais nada. Nós temos que dar referência a Ele, o nome dele é Pai, temos que chamar Ele de Pai, é a referência. O nome de Pai significa família, o nome de Pai significa a fonte da água viva, a fonte da luz. E o povo estão adorando Deus e deixando o Pai, que é a luz, que é a água, de fora. Ficam adorando Deus, que é o seu filho Lúcifer. Acorda, povo! Todos os nomes que são dados na terra, todos, desde o início de Adão e Eva, são nomes dados da carne, do pecado. Não salva a gente. Acorda, povo! Aí veio vindo Adão e Eva, morreu. Aí veio Abel e Caim, né? Aí também morreu. E foi vindo Abraão, foi vindo Isaac, foi vindo até chegar em nós. São nomes carnais, são nomes do pecado. Não salva, cara. Não fique adorando esses nomes na terra. Deus, Deus Pai, Jeová, Ial, todos os nomes, não fique adorando, porque são nomes da carne. É por isso que você não entende a Bíblia, a palavra do Pai que está no céu. Por isso que vocês não entendem, porque vocês estão entendendo da carne, do pecado que Lúcifer está plantando em vocês. Para vocês nascerem de novo, vocês têm que conhecer o Pai, a palavra da água e do Espírito, que foi lá do começo, quando ele fez Adão e Eva, ele fez Adão e Eva, desculpa, quando o Pai fez o homem e a mulher, ele fez da água e do Espírito, e do pó se transformou barro. Eles eram puros. Não tinha pecado, porque foi o Pai que deu esses nomes, homem e mulher. Depois do pecado, que o Pai subiu para o céu, ficou Lúcifer governando a terra, que ele deu o nome dele de Deus e deu o nome de Adão e Eva, que é do pecado e da carne, povo. Não foi o pai lá de cima que deu o nome para você, foi teu pai e tua mãe. E teu pai e tua mãe veio do pecado, veio da carne. Se você continuar recebendo a palavra do Pai e ouvindo da carne, vocês não vão ser salvos. Eu não estou falando da carne, que sou eu. Eu sou um pecador, eu nasci da carne, sou do pecado. Mas eu estou falando da palavra do Pai. É bíblico. Eu estou falando da palavra do Pai, que é bíblico. São os pensamentos dele. Eu não vou mais pelo meu pensamento, o pensamento da carne, do pecado. Eu vou pelo pensamento do meu Pai que está lá no céu, lá em cima. Eu vou pelo pensamento dele. É por isso que eu compreendo a Bíblia e estou passando para vocês. Entra no meu canal, que você já está vendo aí no meu canal. Se inscreva. Compartilhe.
os meus vídeos para chegar em mais pessoas, para saber da verdade. Essa é a única verdade que vai libertar o povo. Nascer da água e do Espírito. É você crer no pensamento do Pai. A Bíblia diz que o pensamento dele não são nossos e nem os caminhos dele são nossos. Então nós temos que andar no pensamento dele para nós chegar no caminho dele. Acorda, meus irmãos, minhas irmãs. Não fica vendo os irmãos aí que são pecadores, veio da carne. Não fica ouvindo eles, vão te passar coisas que vocês vão servir, adorar a Deus, mesma coisa. Todos os nomes na terra, desde lá de Adão e Eva até agora que você está me ouvindo falar, é nomes da carne, do pecado. O seu nome que teu pai deu, tua mãe deu, é do pecado, tua mãe é do pecado, é da carne. Não dá salvação, gente. Eu tenho mais coisa para falar. Uma hora eu vou fazer um vídeo com um quadro negro para me escrever na parede, separar o pai e o filho, para vocês verem quem vocês estão adorando. Satanás, Lúcifer, é também o filho do pai, é nosso irmão. Ele não tem mais salvação, ele trata nós como lixo. Ele não tem mais salvação. E tem outra coisa, o pai lá de cima, lá que está lá no céu, ele não mata ninguém. Se ele quisesse matar Lúcifer e todos aqueles anjos caídos, ele tinha matado. Mas ele já tinha, no pensamento dele, um jeito de dar salvação para nós. E o povo aqui da terra continua se alimentando da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que é Lúcifer. A árvore se chama Lúcifer, o fruto se chama a palavra dele. Usam homens para enganar vocês, dizendo que ele é Deus para vocês adorar ele. Mas não, gente, pare de adorar Deus, Jesus, Jeová, Ial, todos os nomes da terra, pare de vocês adorar. Não adore mais. Adore o único que é pai de vocês, que está lá no céu. Reverencia ele como teu pai. Ele é a sua fonte. Quando você chama ele de Deus, ou Deus Pai, ou Jeová Pai, ou Yahweh Pai, você está blasfemando contra o nome dele, que é Pai, Pai de todos nós. Você está blasfemando e você está escrito no livro da vida. Todos estão escritos no livro da vida. Esse livro da vida, eu entendo que ele é o livro da alma. Quando chegar ao final, que vai ter fila, ele já vai estar com o livro aberto e você vai chegar lá, ele vai dizer para você: tá aqui, ó. Lá na terra você me chamou de pai, de Deus Pai. Você me chamou de Deus, você me chamou de Jeová, você chamou de Yahweh, você chamou eu de Ial. Ele vai falar: apartai-vos de mim, porque praticou a iniquidade, blasfemou contra o meu nome. Eu sou o seu pai. Sou eu que dou a vida para vocês. Eu sou o seu pai. Por isso que lá quando Moisés subiu o monte, viu uma sarça ardendo, uma árvore pegando fogo, o pai não parece para ninguém, ele parece assim, em árvore, em vento. Entendeu? Ele parece assim, ele nunca vai aparecer para ninguém. Tem gente falando que nós vamos ver ele cara a cara. Mentira do diabo. Nós não vamos ver ele, nós vamos sentir ele. Sentir ele no vento. Igual Moisés, acho que sentiu ele no calor, né? Aí Moisés perguntou para ele: mas se eu vou lá falar para Faraó libertar o povo, quem eu digo que tu és? Qual é o seu nome? Ele falou: eu sou o que eu sou. E repito a você, Moisés,
vá e diga que eu sou que mandou vocês. Ele não falou Deus, ele não falou nada. Quando ele fala, eu sou o que eu sou, é o que ele é. E o que ele é o Pai Celestial. Eu sou o que eu sou o seu Pai Celestial. Sou eu que te dou a vida. Acorda, povo. Se inscreva no meu canal. Aperte o sininho para vocês verem mais vídeo meu, né? Passe esse vídeo, compartilhe meu vídeo para mais pessoas ver a verdade, porque somente a verdade vai libertar vocês, povo. E tá vindo uma guerra espiritual tão grande que vocês nem imaginam. Nós já estamos passando por um aperto. E o chip que está para vir, não aceite, gente. Se vocês aceitar o chip, vocês podem se condenar a morto. Não aceita chip. Compartilhe o meu canal, se inscreva no meu canal, para que mais gente possa ver os meus vídeos. Vou colocar mais vídeos, estou explicando, vou explicar a palavra do Pai na Bíblia, vou tirar da Bíblia para passar para vocês o que ele está falando, e é a verdade que vai libertar, para vocês entenderem. Eu vou estar explicando. Hoje eu entendo porque eu aceitei o Pai, eu aceitei os pensamentos dele, eu aceitei o caminho dele. Eu não chamo ele de Deus. Eu não chamo ele de Deus Pai. Eu não chamo ele de Jeová. Eu vou na fonte, ele é meu pai. Você não tem pai? Olha para mim aqui. Você tem pai, não tem? Ele tem um nome. Não tem um nome que é nome da carne, que é pecado? Tem. Mas você não chama ele de nome. Você chama ele de pai. Você não chama ele pelo nome, que é da carne aí. Vamos dizer que o nome do teu pai se chama João. O nome João foi dado da carne, do pecado. Você não chama ele de João pai. Chama ele de pai. Porque você é filho dele, você dá referência. E o pai lá de cima, do céu, é a mesma coisa, gente. Você é filho dele, você tem que chamar ele de pai celestial, o pai que está no céu. Você tem que conversar ele como pai. Porque se você não fizer isso, você não é filho dele. Você é filho de Deus. Você é filho de Jeová. Você é filho de Yahweh, que são nomes do pecado, nome da carne. Entendeu? Deixa esses nomes. Chama ele somente de pai. Reverencia ele como pai. Ele é a fonte. Não chama ele de Deus. Não chama ele de Jeová. Não chama ele de Yahweh. Vocês estão blasfemando contra o nome dele. Ele não deu nenhum nome para ele. Ele diz, eu sou o que eu sou. Nunca falou o nome dele para ninguém. E nem do filho também. O filho que veio da salvação na terra, ele chamou o filho do homem. E vocês ficam adorando Jesus, que é um título. Que é um Jesus que é da carne. É do pecado. E todos esses nomes, Deus, Jesus, Jeová, Yahweh, são títulos, rótulos. E o nome que o pai deu, homem, mulher, que era para ser a nação, não são títulos, não são título e rótulo. Homens e mulheres são referência. São filhos dele, do pai lá de cima, são nomes de referência. São nomes de homem e mulher que ninguém tira, e ninguém põe. Mesma coisa o nome de pai, ninguém tira, ninguém põe. Filho, ninguém tira, ninguém põe. E por que vocês ficam chamando ele com o nome de pecado? Chamando ele de Deus Pai, de Jeová, de Yahweh, de Ial. Para que vocês ficam chamando ele desse nome de carnal, gente, que foi dado na terra? Ele está triste com vocês. Se inscreva no meu canal. Compartilhe meu vídeo.
para que mais pessoas possam ver a verdade. E essas são as verdades que vão libertar. Eu vou explicar mais coisas que estão na Bíblia, vou pegar versículo e vou passar para vocês. Não deixe de ver os meus vídeos. São os vídeos que falam da palavra, do pensamento do Pai. E outra coisa, a Bíblia, gente, quando o Pai veio à Terra, quando ele terminou a formação da Terra, ele mandou os anjos querubim guardar a árvore do bem. Ele mandou guardar a árvore do bem com anjos e arcanjos com espada de fogo. Está guardado para nós. Aí restou só a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava lá no Jardim do Éden. Esse é a escolha que você tem que fazer. Se você quer o Pai que está no céu, ou você quer o filho Lúcifer que está na terra. É assim, queira você queira ou não, é assim. Mas o povo quer mais o filho dele que está na terra, Lúcifer. O verdadeiro filho dele, que você chama Jesus, que não é Jesus, e ele está escrito na Bíblia, o Filho do Homem, veio anunciar a verdade, as boas novas, o povo mataram. Porque ouvia ele falar, ouvia o Filho do Homem falar, mas ouvia da carne e do pecado, não compreendia. Aí eles não compreendiam, por isso mataram ele. E se ele vir aqui na terra, eles matam. Só que ele não vai, ele vai vir na terra. Sim, ele não vai vir para anunciar, não. Ele vai vir para buscar aqueles que estão na verdade. Só isso, vai vir buscar, puf, como buscar do olho. Vai vir buscar, puf, como buscar do olho. O resto que fica na terra vão morrer tudo. Acorda, gente. Acorda, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero o bem para vocês. Eu sou irmão de vocês. Eu sou o filho do Pai que está lá no céu. Porque eu aceitei Ele como Pai. Eu reverencio Ele como Pai. Não como títulos, nome, igual vocês fazem. Não deixe de se inscrever no meu canal. Compartilhe, tá bom? Abraço para vocês. Eu quero paz e vida para todos vocês. Para que vocês cheguem no final da tribulação. Vocês conseguem. Porque o Pai do céu, que é o único, está lá em Mateus, versículo, não sei se é 3 ou 8, que está lá escrito: eu sou o único Pai de vocês. Está escrito na Bíblia assim. Eu sou o único Pai de vocês. Quando tem escrito Deus na Bíblia, é o inimigo. Ali, nesse versículo, não tem a palavra Deus. É o Pai falando. Eu sou o Pai de vocês. Eu que dou a vida para vocês. Abraços, irmãos e irmãs. Até mais, até o próximo vídeo.